Evangelho, segunda-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a meditação do 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E mais uma vez aparece, sempre no Evangelho de São Marcos, o tema da incredulidade. Hoje, no Evangelho, os fariseus pedem a Jesus um sinal do céu, ou seja, um milagre efetuado não por Jesus propriamente, mas diretamente pelo céu, ou seja, por Deus. E que por esse motivo considerarão inequívoco tal sinal e o aceitarão. Veja que em todo momento o Senhor ensina os discípulos ao longo do Evangelho: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Dizer que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. Dizer que acredita em Jesus, mas não acredita nos apóstolos, pois o Senhor permanece junto aos apóstolos e junto à sua igreja, porque Ele mesmo declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele mesmo declarou que todo aquele que ouvir a sua palavra e guardá-la no coração, Ele e o Pai virão e farão nele morada. Hoje no Evangelho, os fariseus não aceitam o testemunho de Jesus. Aceitam o testemunho dos céus, então Jesus tem que dizer aos céus o que eles estão falando, a fim de que possa ser digno de fé. Em outras palavras, eles estão estabelecendo as regras, né? É como se disséssemos que eles recusam o que lhes é oferecido por Deus através do Filho e pretendem estabelecer eles mesmos as normas para que Deus cumpra. Se não for desse jeito, ou se não atender a nossa expectativa e aquilo que acreditamos ser de fato verdade, não será para nós um sinal. O que significa dizer que não é o que Deus faz que importa, mas o que eles querem. Não há como Deus faz, mas como eles acreditam que Deus deva fazer. Falando desse jeito, não fica tão estranha a atitude dos fariseus, a atitude de muitos corações do nosso tempo. Infelizmente, essa é uma limitação que ainda acontece no coração de muitos homens e mulheres do nosso tempo, que resistem na hora de acolher aquilo que Deus nos apresenta, aquilo que Deus nos oferece. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, queria chamar aqui a atenção a mais um ato de docilidade e amor de nosso Senhor. Primeiro, o mesmo Senhor que disse em Lucas ao demônio: não tentarás o Senhor teu Deus, da mesma forma e com veemência declara àqueles que estão diante dele: em verdade vos digo, a esta geração, então uma declaração solene, em verdade vos digo, em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Bom, essa declaração do Senhor tem um valor enorme. Primeiro, que o Senhor não tentarás o Senhor teu Deus. Mas e segundo, ainda que o Senhor tivesse dado o sinal, essa geração não acreditaria. E dessa forma seria
para eles um mal ainda maior. Uma queda ainda maior, pois após terem tentado o Senhor Deus, ainda continuariam incrédulos. E aqui acontece uma passagem muito delicada, mas importante. Nos Gerazenos, o Senhor subiu na barca porque lhe disseram: vai embora da nossa região. E dessa vez, no versículo 13, e deixando, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se para outra margem. Diante da atitude de incredulidade daquele povo, o Senhor partiu. O Senhor levou consigo a dor da incredulidade daquele povo. Trata-se de uma ofensa contra ele, e Jesus não paga com ofensa. Trata-se de uma ofensa contra ele, Jesus não paga com ofensa. Trata-se de um desprezo, trata-se de uma atitude perversa em relação ao Senhor, pois não acreditam naquilo que o Senhor realiza em nome de Deus. E o Senhor não age com espírito de vingança. Jesus simplesmente se retira. A gente fala simplesmente porque tratou-se de uma atitude simples, ok? Não é que foi pouco, não é simplesmente no sentido de pouco, e ele fez só isso. Não. Porque retirar-se, meu irmão e minha irmã, você teve a oportunidade de ter o Senhor consigo, e por sua incredulidade, fez com que ele fosse embora. Ou seja, o Senhor, para não ver um pecado maior cometido por eles, contra ele, se retira. E em nenhum momento aparece que esses personagens se arrependeram por essa atitude do Senhor. Poxa, viu? Ele virou as costas e foi embora. Mas eles ainda se acreditam, como vamos ver ao longo do texto, cheios de razão, e que de fato o retirar-se de Jesus confirmou. Olha agora um paralelo que eu vou propor a vocês, bem dramático. O povo dos Gerazenos, que pediram que Jesus saísse da região depois do que aconteceu com os porcos, depois de ter realizado aquele exorcismo, Jesus sobe na barca e segue para outra margem, mas aquele homem que tinha sido liberto da opressão dos espíritos infernais, eis ali a semente de fé que foi lançada sobre aquele povo. E a partir do testemunho daquele homem que seguiu o que Jesus lhe havia dito, ou seja, um coração acolheu o dom da fé e recebeu a graça do Espírito Santo, aquele povo inteiro foi depois progressivamente visitado. O texto termina que eles se admiravam com tudo aquilo que o homem contava a respeito do que Jesus fez por ele. Então, por aquela semente de fé, o povo inteiro foi visitado. No Evangelho de hoje, o Senhor também sai daquela margem, também deixa aquela margem, passa para outra, também se retira, mas não permanece. Infelizmente, não permanece nenhum sinal de fé para aquela gente, que nesse caso são os fariseus, os interlocutores de Jesus, que vieram ao seu encontro. E nós vemos que na sequência dos evangelhos, a ausência da experiência de fé conduz sempre mais gravemente o coração dos homens a uma destinação de opositores de Deus, ao ponto de se levantarem para maquinar, ensaiar e realizar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que vão depois articular a execução de nosso Senhor com os falsos testemunhos e tudo quanto. Precipitarão nos pecados mais graves segundo a lei de Deus e cumprirão
o mesmo que os pais cumpriram, como vai dizer a Sagrada Escritura. Eles que levaram os profetas à morte porque odiaram a voz de Deus, precipitarão na mesma desgraça, levando à condenação o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Então, é importante colocarmos esse paralelo para vermos como a ausência da fé ou a perda da fé deixa um vazio enorme na experiência da vida daqueles homens que se acreditam cheios de todas as certezas, mas vão progressivamente revelar ao mundo o quanto eles estão vazios de Deus. Parecem cheios das certezas a respeito de Deus, mas no fundo, porque não se submetem a Ele em modo algum e querem que Deus se comporte segundo o que eles esperam e que Deus faça e seja conforme eles acreditam que deva ser, se mostrarão sempre mais vazios e, no final das contas, dignos de pena e opositores de Deus. A obstinação deles na hora de resistir a Jesus tornará sempre inútil todos os esforços que eles empenham para estar próximos de Deus. Mesmo se declarando como homens de Deus, não aceitam aquilo que Deus propõe e fala, e não reconhecem os sinais da sua presença. Peçamos ao Senhor a graça de renovar em nós o dom da fé, a fim de que possamos reconhecer os seus sinais, acolher a sua palavra, como vimos nesse domingo, e termos essa palavra viva em nós, edificando o nosso modo de vida, a fim de que o nosso sim seja sim ao Evangelho, que o nosso não seja não a toda condição de morte e de pecado, para que também nós possamos perseverar no nome do Senhor e possamos caminhar na alegria e na certeza de que Cristo está vivo e no meio de nós. Aproveitemos ainda durante o início dessa semana, estamos agora na segunda-feira, para pedir ao Senhor que durante a caminhada dessa semana revigore em nós a sensibilidade para ver os sinais do seu prodígio. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração mais sensível a tudo aquilo que o Senhor tem realizado no meio de nós, porque de muitos modos e maneiras o Senhor tem testemunhado o seu amor, a sua ternura, sobretudo, tem testemunhado, realizando as obras da sua misericórdia, que o Senhor nos conduz no caminho da salvação. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a sua presença em tudo aquilo que o Senhor toca e move, para que nós possamos renovar a nossa fé dizendo: Amém, Senhor Jesus, seja feita a vossa vontade. Eu lhe amo e lhe acolho em todos os momentos e de todos os modos que o Senhor se revela e se faz presente na minha vida. E te peço, transforma o meu coração para que a cada dia em mim triunfe a sua vontade e seja essa a minha alegria última e primeira em todos os dias de vida que o Senhor me conceder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório Magno e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.